Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sou Ana Paula Cavini e esse é o Estética Mental. Um lugar de harmonia da mente, de desaceleramento, de tranquilidade, onde vamos falar de neurociências, de psicanálise, de mindfulness. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história com o burnout. Eu sou servidora pública há 18 anos. Sempre trabalhei bastante, eu brinco que aquela parte do que o servidor não trabalha e ganha muito, eu tô procurando até hoje, né? Mas em 2019 eu vim para casa fazer o home office. E para poder ficar em casa fazendo home office, nós fomos submetidos à meta de 30% a mais do nosso trabalho, que já era puxadinho. Com o tempo, algumas tarefas que nós fazíamos foram fisgadas pela IA, que tá tudo bem, é maravilhoso. Porém, não foi revista a nossa meta para que a gente conseguisse focar apenas nas tarefas complexas. E isso fez com que a gente tivesse que trabalhar muito mais, tanto em tempo quanto em complexidade. E aí quem trabalha por meta já sabe que é angustiante, a gente não saber se vai conseguir. E no nosso caso ainda tem uma falha muito grande, reiterada de sistema, então você fica o dia às vezes sem conseguir trabalhar. E é à noite que você vai trabalhar, porque você não sabe se vai ter o desconto da meta. E eu passei a trabalhar domingo, sábado, feriado. E um belo de um dia, em 2024, eu estava trabalhando meia-noite. De repente, o meu cérebro teve um blackout. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais fazer tarefas simples ali. Eu estava terminando uma tarefa super simples do meu trabalho e eu não conseguia lembrar de nada. Eu acho que se perguntasse meu nome naquela hora, eu não saberia. E eu caí num choro muito compulsivo e não me lembro como eu fui me deitar. No outro dia eu acordei e fui procurar ajuda. Precisei de uma equipe multidisciplinar, psiquiatra, a minha psicanalista, né? E pratiquei bastante mindfulness, que eu vou falar com vocês hoje no final do vídeo. Vou fazer uma prática para vocês sentirem como é. E com o passar do tempo eu fui melhorando. Eu brinco que eu sou uma burnout em recuperação, porque a gente não pode perder de vista que se voltarmos aos velhos hábitos, voltaremos a ter a patologia, né? Então nós temos que realmente desacelerar. E não é só desacelerar em termos de tempo, mas da pressão, da preocupação constante. Que isso é muito nocivo para nós. Não conseguir descansar, sentir culpa quando você está no momento de lazer. Isso é péssimo, porque você não tem intervalo. E aí eu comecei a perceber que o tempo estava passando mais rápido antes desse episódio do blackout. Você tem essa percepção de que está passando mais rápido? Que as coisas... Chega fim de semana, você fala, nossa, agora eu vou dar uma respirada, de repente já é segunda e aquela coisa... A neurociência explica isso. Na verdade, a nossa mente está com muitas abas abertas e ela não consegue focar em quase nada. Fica aquela coisa, um pouquinho de cada coisa e muito de nada, né? Nós não temos mais um aprofundamento nos nossos pensamentos. Então isso faz com que, como nós estamos, o foco nosso está em várias coisas, faz com que a gente não perceba o tempo passar. Dá a impressão que está passando mesmo mais rápido. E essa situação do tempo curto foi prevista, né, por Sêneca, na Brevidade da Vida, filósofo estoico na época de Roma, antiga, em que ele disse nesse livro, não é que a vida é curta, nós é que não sabemos aproveitá-la. E pós-burnout foi isso que eu percebi. Que nós temos que colocar o tempo a nosso favor, nós temos que aproveitá-lo, porque ele é nosso maior bem. Parece que nós estamos vivendo, na sociedade moderna, o mito de Sísifo, que o sujeito foi condenado a rolar uma pedra morro acima, ao chegar lá em cima, a pedra o esmagava rolando até lá embaixo,
Ele ressuscitava, fazia tudo de novo e voltava. Ele foi condenado a fazer isso pela eternidade. Guardadas as devidas proporções, como é que está a sua pedra hoje? Nós estamos rolando automaticamente, autônomo, nós estamos autômatos, e deixando a vida passar desse jeito? Nós não estamos conseguindo olhar e ver se está valendo a pena? Será que é isso que a gente quer fazer? Será que é isso que todo mundo está fazendo? É para nós? Nada disso a gente consegue parar para pensar. Uma, porque o tempo está realmente mais curto na nossa percepção, e outra, porque nós estamos inseridos num contexto que parece que nós temos que ser iguais. Iguais na estética, nada contra, tá tudo bem harmonizar o rosto, rejuvenescer, super bacana. Mas será que precisa estar todo mundo igual? Será que a gente não pode ter a nossa própria essência, o nosso próprio jeito? E mais do que isso, como fica a nossa mente? O Harari, no Homo Deus, ele diz que nós vamos viver até 600 anos, a época do Matusalém está chegando, porque nós temos tecnologia para isso. Só que ele diz que quem vai fazer isso serão os bilionários, né? Porque nós vamos ter nanorobô entrando na veia para desentupi-las, nós vamos ter talvez clones de órgãos, já temos talvez tecnologia para isso, né? Na bioengenharia. E nós vamos conseguir rejuvenescer os nossos tecidos. Mas eu pergunto para vocês, e a mente? Como vai ficar a mente nisso tudo? Nós vamos aguentar? Porque nós estamos vivendo uma epidemia de saúde mental. Eu não falo isso para romantizar sofrimento. Pelo contrário, pelo contrário. O meu propósito é que a gente olhe para nós mesmos e consigamos enxergar se precisamos rever alguns pontos da nossa vida. Rever como nós estamos vivendo a nossa vida. Se estamos vivendo ou só sobrevivendo. Se estamos fazendo tudo isso, ou seja, trabalhando muito, fazendo muitos cursos, não tendo tempo para nada, é o que nós queremos. Será que nós temos consciência de que nós estamos com o nosso tempo passando muito rápido e que talvez seja exatamente isso o nosso maior bem, a nossa maior conquista? Tem pessoas que trabalham 12 horas por dia. Será que essa pessoa pode ganhar muito bem e ter os bens que ela sonha? Que também não está errado. As conquistas estão aí para nós. Mas será que é isso que ela quer? Será que ela sabe o que ela quer? Chegar no fim de semana e não ter condições mentais de estar presente com a família, de ter presença. Outra coisa que nós vemos muito, nós estamos conectados, o que também é muito bom. Eu não estaria aqui falando com vocês se não fosse isso. Mas nós não podemos ficar conectados o tempo todo. Isso nos prejudica a nossa vida social, prejudica o nosso cérebro. Nós não aguentamos essa gama de atividades ininterruptas. Nosso cérebro não foi feito para isso. Nós precisamos dar um tempo. Vocês ouviram falar no ócio criativo? Pois é mais ou menos aquela lógica. A gente precisa parar. E às vezes a gente acha que parar é perda de tempo. Ao contrário. O parar nos deixa mais produtivos. Porque nós ficamos equilibrados, nós ficamos presentes. A nossa mente não está nem no futuro e nem no passado. Porque se for muito para o futuro, ansiedade. Muito para o passado, depressão. Quanto mais a gente conseguir estar aqui e agora, melhor para nós. Isso já foi provado cientificamente. Se nós pegarmos uma ressonância magnética de uma pessoa que pratica mindfulness e de uma que não pratica, nós vamos ver as áreas do cérebro delas, como por exemplo o córtex frontal, responsável pelas nossas emoções, completamente diferente. Nós temos relatos, inclusive em ensaios científicos,
de doenças que regrediram com a prática diária. E a gente tem uma ideia distinta do que é a mindfulness, que é a meditação, né? Estou eu lá e fico lá o tempo inteiro como um zen budista. Na verdade, não é isso. A meditação é uma ferramenta que nós temos para ajudar a nossa mente a entender a ficar no presente. É uma ferramenta didática para o cérebro. No começo é muito ruim praticar. Eu tenho que falar isso para vocês. É péssimo. A gente sente sono. Aí você fala, não, peraí, eu tô fazendo uma prática aqui e tô com sono? Ah, pelo amor de Deus. Na verdade, é porque você já está cansado e não tá percebendo. Aí na hora que a sua mente começa a dar uma paradinha, o corpo vai ter aquela descarga. E o sono vem. Por vezes a gente sente um desconforto enorme porque nós não estamos acostumados a olhar para nós. A gente fica 24 horas por dia conosco, mas a gente não se conhece. A gente não convive conosco. A nossa mente está sempre ocupada com outras coisas. Seja o entretenimento, seja o trabalho, as preocupações, né? É o boleto, é o filho, são os pais. Nós estamos sempre assim. Mas nós não olhamos quem sou eu, o que eu gosto, o que eu posso fazer ou deixar de fazer, né? Tô fazendo isso porque eu tô repetindo apenas, ou é porque eu realmente quero fazer. E aí, quando você entra em contato, você sente ansiedade, você sente desconforto, às vezes raiva, de estar ali, parado, somente prestando atenção na sua respiração e olhando para dentro de você. Mas passado esse desconforto, é tão bom que você acaba fazendo disso realmente um hábito. Mas nós temos que começar com metinhas pequenas. Nós não vamos falar que nós vamos sentar como os monges fazem e ficar o dia inteiro meditando. Isso não existe. Nós não vamos conseguir. Eu comecei com 2 minutinhos. 2 minutinhos de manhã, 2 minutinhos à noite. Tinha dia que eu falhava, mas o importante para mim foi a constância. Hoje eu já consigo fazer meus 20 minutos de manhã, meus 20 minutos à noite. Quando eu tenho mais... as atividades do meu dia permitem, eu faço um pouco mais. E me sinto extremamente bem. Quais são os benefícios que eu já obtive? Na Burnout, foi uma ferramenta que me ajudou muito a não ficar naquele desespero para curar, ter minha mente de volta. Eu ficava muito preocupada em ficar, sabe, sem ficar inativa, né? Não ter mais como trabalhar. Eu tenho uma filha e aquilo me preocupava muito. Então me trouxe, por hoje eu tô aqui fazendo o meu tratamento. Amanhã nós vamos fazer o tratamento e depois nós vamos vendo um dia por vez. Me centrou. E essa atenção plena, ela tem o bônus de que você consegue lidar com o caos de uma maneira tranquila. Não é que você vai dessensibilizar. Você vai ter raiva, você vai ter tristeza, você vai ter medo. Esses sentimentos são humanos. Mas a intensidade disso tudo na sua vida é muito diferente, porque você se autorregula. A mindfulness é um instrumento de regulação. Você consegue praticar a mindfulness no supermercado. Vou contar uma história para vocês. Eu tive uma professora na pós-graduação da PUC, de Harvard. Ela passou por um acidente quando ela estava com 18 anos, nos Estados Unidos, e ficou 1 ano de cama. Você imagine como é a ansiedade de uma pessoa de 18 anos numa cama, cheia de coisa para fazer, a mente a mil, e ter que ficar parada e ainda tinha que contar com a incerteza se ela ia voltar a andar ou não. Aí indicaram para ela a mindfulness. O que aconteceu? Ela gostou. Ela realmente conseguiu ficar mais equilibrada. No começo, não. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu comigo, que é uma história comum de todo mundo. Tem os seus desconfortos. E aí, quando ela teve alta, andando, deu tudo certo o tratamento dela, ela foi para a Índia fazer um curso. Chegando lá, o mosteiro que ela foi,
ela falava inglês, não falava a língua deles, e não tinha nenhum monge que falasse inglês. Então ela se comunicou meio que por gesto, sentou lá para meditar, começou a meditação, aí começou, né? Agulha no bumbum, coceira, a mente a mil, e aí ela começou a se torturar. Que eu não sirvo para isso, tá vendo? Eu nunca vou conseguir ser uma pessoa que medita, porque eu não dou conta, né? Você começa a se ruminar ali, começa a torturar a mente. Quando vê, chegou um monge que falava inglês e ela foi até ele, né? Ele foi atendê-la e ela se posicionou, falou: eu acho que eu não sirvo para isso, porque tá acontecendo isso, eu sinto isso. Ele falou: eu também, meu pensamento não para. O senhor, quanto tempo faz que o senhor é monge? Ele falou: 20 anos. Até hoje, quando eu sento para meditar, o meu cérebro não para. Meu pensamento, porque pensar é involuntário. Mas a diferença é que eu acolho meu pensamento com compaixão, porque mindfulness é sobre compaixão, atenção plena, compaixão e presença. Então, quando o seu pensamento vier, você não vai dizer, para, você não pode pensar agora, não, você fala, tá bom, a preocupação de fazer o jantar à noite existe, mas agora é a hora da gente centrar aqui nesse momento, na respiração, ou na paisagem, enfim, dependendo da prática que você estiver fazendo. E aí você acolhe aquilo. Ele vai fugir de novo. Você faz de novo. Com o passar do tempo, os pensamentos vão te deixando em paz, eles não vão parar. Mas você já vai ter um mecanismo ali mais automático, como aprender a dirigir. Né? A gente para de pensar, estou acelerando, estou isso. Certo? É isso. E ela contou essa parte. E nessa mesma aula, ela contou que ela começou a grade em Harvard de Mindfulness e ela foi procurada pelo exército americano para que ela ofertasse as práticas, principalmente para o pessoal que ia para a guerra ou aqueles que já tinham voltado da guerra por ansiedade, enfim. E chegou para ela um coronel extremamente estressado, estresse crônico, ele era raivoso, ele tinha ataques de fúria, não era nem raiva. E você imagina a alegria dele de chegar para poder fazer mindfulness. Na primeira semana, ela disse que foi quase impossível ali, ele testou a atenção plena dela, mas foi seguindo. Aí ele chegou um dia já, numa energia diferente, ele chegou contando que ele estava no supermercado e ele foi interceptado, uma pessoa com uma criança entrou na frente dele, foi até a caixa, e aí essa caixa saiu para abraçar a criança e ficou um tempinho abraçado. A primeira reação dele foi uma raiva. Peraí, isso aqui virou creche? Eu tô com pressa aqui, eu tenho coisas para fazer. A mente dele começou a entrar nisso. E ele quase verbalizou isso. Aí ele parou, não, eu tô aqui, as tarefas vão esperar. E se colocou numa atitude de mindfulness. Muito bem. Andando um pouco mais a fila, a senhora virou para ele, sorrindo, e falou: que coisa bonita essa cena, não? Aí ele, né, ficou esperando. Ela disse: essa menina é filha dela, essa outra que tá com ela é a avó. O pai dela morreu no Afeganistão. E o tratamento psicológico dela propôs que a mãe pudesse abraçá-la 2 vezes ao dia enquanto estivesse fora, porque ela tem muito medo de perder a mãe também. Isso faz parte da regulação. E o supermercado acatou isso, achando maravilhosa a atitude. Maravilhosa atitude. Vejam. Aí ele conta, e se eu tivesse tido um ataque de raiva? Que vergonha, que culpa que eu ia sentir, né? Ele perderia uma história linda dessa, um exemplo, porque a mente ia entrar ali num vulcão. Ele conseguiu dominar, conseguiu se regular. Então, se você pensa que para praticar isso, você tem que ter um local, uma almofadinha, que tem que ser assim, tem que ser assado, você vai colocar um incenso, você vai colocar o cachorro para fora, para você conseguir concentrar. Não é bem assim, você pode fazer tudo isso. Mas, na verdade,
A proposta é te fazer concentrar no caos. Você vai ter condições de colocar sua mente no aqui e agora, na situação mais inusitada possível. Essa é a finalidade maior. E aí você se acalma, você se regula. E com certeza você joga muito menos cortisol nas suas veias. É onde você diminui seu estresse. É onde você tem o controle das mais variadas doenças mentais, transtornos, desde uma simples ansiedade. Eu falo simples porque existem ansiedades piores, né? Tem o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, e tem a ansiedade, vamos dizer assim, menos intensa. Ansiedade todos temos, porque senão teríamos morrido. A gente não ia antever nada, né? Não íamos correr atrás de nada. Então, o problema é quando isso começa a ser realmente um incômodo e parte a ser até um empecilho para você ter uma vida plena. Isso passa a ser disfuncional e é onde você precisa buscar o tratamento. E também a mindfulness, ela serve para prevenção, não é? Ela pode prevenir que você entre num estado de colapso, como eu entrei. E eu realmente passo para vocês essa experiência na esperança de que vocês consigam não entrar. Se você estiver passando por situações, que você possa parar agora, ver esse vídeo e mergulhar em uma nova fase, sabendo medir, sabendo dosar, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? É isso que nós temos que ter em mente. Bom, meus amigos, eu queria falar isso com vocês e agora eu vou passar um exemplo de prática. Eu peço a vocês que se mantenham numa posição agradável para vocês, que vocês coloquem as suas mãos nas suas coxas, pode ser qualquer posição, pode ser até deitado, e nós vamos fazer 5 minutinhos. Vem comigo. Primeiro você vai respirar profundamente 3 vezes. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá. De novo. Muito bem. Pode fechar os seus olhos. Vamos começar agora a fazer um scanner do seu corpo. Relaxe a sua mente. Relaxe a testa. Relaxe os seus olhos. Relaxe. Relaxe o nariz. Relaxe as suas orelhas. Relaxe. Relaxe o pescoço. E comece a prestar atenção na sua respiração. Quando o seu pensamento fugir, e ele vai, acompanhe ele, pegue-o de volta com muito carinho e compaixão. E continue prestando atenção na minha voz e na sua respiração. Perceba suas células funcionando plenamente. Enquanto você está parado, o seu corpo está fazendo uma atividade super complexa para te manter vivo. E você agora presta atenção na sua respiração. Relaxe seus ombros. Respire. Siga relaxando seus braços. Solte-os. Solte o peso dos seus braços. Respire e relaxe.
Solte o seu abdômen, perceba seus órgãos funcionando sozinhos. Você não precisa mandar que eles funcionem. O seu cérebro manda estímulos sem que você perceba. Relaxe. Agradeça pela sua saúde. Agradeça o seu corpo que está com você 24 horas por dia. E siga respirando. Percorra todo o seu tórax. Agora, relaxe a sua coluna, as suas costas. Solte os músculos das suas costas. Solte o peso que você carrega e respire. Preste atenção no seu abdômen, estendendo e voltando. Respire. Relaxe. Relaxa a pelvis. Respire. Sinta o seu corpo inteiro relaxando. Recolha seu pensamento, onde ele estiver. Seja bondoso, bondosa com a sua mente. E respire. Respire saúde e solte tudo aquilo que não te faz bem. As tensões, as preocupações, as dores físicas e emocionais. Siga respirando e se conectando com você mesmo. Se apresente. Sinta-se à vontade dentro de você. Respire e relaxe. Respire e relaxe. Relaxe as coxas, o bumbum. Solte. Solte todo o peso. Respire. Relaxe. Relaxe agora toda a perna, os tornozelos. Deixe os seus pés tocarem o chão, bem relaxadamente. Se estiver deitado, solte os pés e mantenha-se respirando. Relaxe as suas mãos. Respire. Imagine agora que você está num lugar maravilhoso. Um lugar só seu. Pode ser uma praia, uma montanha, um caminho florido, um lugar da sua casa. Esse lugar é seu. Entre nele e permaneça respirando, como se você estivesse recolhendo energia para a sua vida, de equilíbrio, de paz e de tranquilidade. Siga respirando. Permaneça assim, no seu paraíso perfeito, onde você recarrega sua bateria. Siga respirando. Aí é um lugar onde a sua intuição funciona. Pergunte algo para você mesmo. O que você está em dúvida na sua vida? Pergunte. Você tem capacidade de responder. E essa intuição virá quando você menos esperar. Respire. Solte o ar. Relaxe. E agora,
você vai sair deixando a sua gratidão, porque esse espaço é só seu. E você voltará muitas vezes, sempre que você precisar. Saia e faça o retorno do caminho. Venha retornando, relaxada, relaxado. E quando você quiser, pode começar a voltar. Imaginar o cenário atual onde você está. Comece a sentir o seu corpo, mexer. E a hora que se sentir preparado, pode abrir os olhos. Muito bem, essa foi uma demonstração de uma prática de mindfulness. Eu espero que você tenha gostado, que isso possa ter te tirado um pouco do turbilhão, possa ter recarregado um pouco as suas baterias. Convido você a ficar comigo para que você também consiga se recuperar ou evite cair no abismo. Nós podemos fazer um botox mental para vivermos melhor. Homens e mulheres conectados, mas conectados com qualidade. Essa é a minha proposta para você. Eu sou Ana Paula, esse aqui é o Estética Humana e eu te convido a ver os outros vídeos e voltar aqui. Que você possa também fazer a gentileza de se inscrever para que a gente possa seguir aumentando a nossa comunidade e fazendo a nossa harmonia mental. Muito obrigada, tenha uma boa noite.